Senhor, obrigado por mais um momento tão especial. E eu sei que Tu estás aqui. E o Senhor comprova isso não apenas através do que sentimos, mas através também das nossas convicções. Nós estamos reunidos em Teu nome e Tu estás aqui. O Senhor habita em meus louvores também. Ser adorado nesse lugar, que tudo que aconteça aqui tenha o intuito de engrandecer o Teu nome. Que o nome de homem seja diminuído e o Teu nome seja engrandecido. Que o Senhor possa estar entre nós e em nós. Usa-me apesar de mim, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e possa fazer algo através dela. Não porque eu mereça, porque é graça, mas que o Evangelho, esse Evangelho que é poder para os que são salvos, seja pregado nessa noite e que vidas sejam transformadas, libertadas e salvas. É isso que eu te peço, Senhor, em no nome de Jesus. Amém. Que bom, gente. Eu estava ali observando a preocupação dos irmãos em mim por conta da hora, né? Vamos colocar logo porque era para ele ter pregado de 8, já vai dar 11 e aconteceu tudo isso e tudo atrasou e a gente perdeu o controle das coisas. Pois é, nós perdemos o controle das coisas quase sempre, mas uma certeza que nos deixa felizes é saber que Deus nunca perde o controle de nada, sabe? E eu gosto ainda de acreditar que parece que quando as coisas são mais difíceis, é que o poder de Deus se manifesta mais ainda. Sabe, eu sei que Deus vai se mover, já está se movendo em nosso meio, e alguma coisa vai acontecer aqui nesse fim de semana, amém? Tenho certeza disso. Deus não marca encontro em vão. Deus é um Deus intencional, e Ele se revela assim em Jesus. Que interessante, quando Ele vai passar de um lugar para outro, Ele podia pegar um lugar mais perto, mas Ele faz questão de passar por Samaria, um caminho que os judeus não passavam por ser um caminho de um povo considerado por eles pagão. Mas Jesus vai lá e, de vez de pegar um lugar mais perto e mais prático, Ele passa pelo lugar mais longe e não acessado pelos judeus, só para ter um encontro com uma mulher. Interessante. O caminho foi mais demorado, demorou mais para chegar no outro lugar, mas foi intencional. Ele tinha um encontro com alguém. Talvez demorou mais para começar. Teria começado de 8, foi começar às 10. Mas é intencional. Deus está fazendo alguma coisa em nosso meio aqui. E eu fiquei ali pensando, por que essa preocupação toda comigo, sabe? Como se eu tivesse com raiva. Eu sei que vocês não pensaram isso, vocês me conhecem. Mas, gente, é um privilégio para mim, nem que eu fosse sair daqui 3 horas da manhã, eu ficaria aqui esperando. Porque, gente, eu sou um pecador que Deus decidiu chamar para Ele. E por que não fazer com prazer aquilo que Ele me chamou para fazer? Não sei que hora ia começar isso aqui, não sei que hora eu sairia daqui, mas eu vim fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, independente da hora que fosse, porque é graça. Esse é o escândalo da graça. É Deus chamar pecadores para Ele. É Deus chamar gente que, aos olhos de muita gente, não tem valor. E é certo que nós não temos valor, mas Deus fez com que nós tivéssemos valor. E sabe qual é o nosso valor? Nós valemos um Deus crucificado. Nós valemos um Deus crucificado. Mas bem, vamos lá para a pregação. Já comecei a pregar, mas não no texto que eu fui convidado a pregar. Esse acampamento tem um tema, é o Voz de Muitas Águas. E foi me dado um texto aqui para eu ler. Se você puder, abre ou liga a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a gente vai ler apenas o versículo 24. E eu queria pedir para você permanecer com a Bíblia aberta ou ligada, para a gente ir acompanhando a leitura e ser abençoado por aquilo que Deus diz que é palavra dEle. Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Quem achou diz achei. Quem não achou, diz vou achar. Versículo 24 diz:
Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Eu vou ler novamente esse versículo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. E parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. E quando paravam, fechavam as asas. Deixa eu fazer uma caminha para você entender o que está acontecendo aqui. O profeta Ezequiel, ele foi um profeta exilado. Ele estava no exílio, estava dominado por outro povo que não era um judeu. Eles estavam escravizados. É uma forma mais fácil de falar você o que é exilado. Eles estavam presos e dominados por um povo que não era os israelitas. E é interessante que esse profeta Ezequiel, ele foi levado para o exílio, ele tinha 25 anos. Era um jovem. Então, quando ele foi tirado da sua casa para ser escravizado, ser exilado, ele tinha 25 anos. E era da linhagem sacerdotal, ele seria um sacerdote. Mas é interessante que do dia em que ele foi chamado, ou melhor, pego e capturado para o exílio, até o dia em que Deus se revela para ele, nessa visão, foram 5 anos. Então, ele fala no começo do livro que quando ele fez 30 anos, no 30º ano, ele estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, e abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Do ano que ele foi levado para o exílio até ele ter a primeira visão de Deus e o seu chamado começar, foram 5 anos. 5 anos de muita espera. E se não bastasse, foram 5 anos sofrendo. E eu já aprendo uma coisa de cara aqui, sabe? Eu aprendo uma coisa de cara, primeiro, para quem é crente já. Os crentes ansiosos, que estão na espera da promessa. Ou então estão ansiosos para começar o seu ministério. Ou estão ansiosos para cumprir o chamado de Deus. O profeta esperou 5 anos. 5 anos sofrendo no exílio. Então, acalma o teu coração, crente. Não sei quanto vai demorar. Se 5 anos, se 10, se 20, se 30. Mas se Deus chamou, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Eu também aprendo outra coisa para quem está distante do Senhor, ou então nunca teve um encontro com Ele. Ou então sabe qual é o seu chamado, mas vive fugindo. Vive dando uns pulos do gato por aí, não quer saber de igreja, não quer saber mais de Deus. E o que eu aprendo para esse povo, o que eu tenho para dizer para você, não adianta fugir. Pode durar 5, 10, 20 anos. Deus vai te encontrar. E os céus vão se abrir. E você vai ter um encontro real com Ele. Que vai fazer com que nunca mais você saia da presença dEle. Deus ainda se revela. Não sei se você crê, mas eu creio que o mesmo Deus de ontem é hoje e é eternamente. E aí a gente lê um versículo que é a primeira vez em que Ezequiel comenta a respeito da voz de Deus. Depois ele vai comentar outra vez. João, quando tem a visão na ilha de Patmos, lá quando ele escreve Apocalipse, ele também fala sobre esse ruído de muitas águas. É interessante que ele fala aqui que a zoada que ele ouvia, o ruído que ele ouvia era estrondoso e parecia como um ruído de muitas águas. É interessante que as aparições de Deus são acompanhadas sempre de muito barulho. Monte Sinai, por exemplo, quando Deus se revela lá no Monte Sinai, a Bíblia vai dizer que eram barulhos de trovões, era fogo descendo no monte, era muito barulho. E eu fiquei pensando o que é que esse profeta quis dizer com isso, sabe? Quando ele tem essa visão, e essa visão vem acompanhada de som, e ele fala que aquele som, aquele barulho parecia
um som de muitas águas, eu fico imaginando que ele tinha escutado agora, naquela hora, algo que ele nunca tinha escutado antes. Ele escutou algo que era perceptível que era diferente. Ele escutou algo que era inconfundível, mas ele nunca tinha escutado antes porque não era zoada humana. Então ele começa agora a pensar como é que ele descreveria a zoada que ele escutou. E ele fala, olha, o som parecia o som de muitas águas. Ele também fala depois que parecia a zoada de um exército, né? de um exército em batalha, aqueles guerreiros indo em direção ao outro exército para guerrear e gritando, e a marcha. Era uma zoada que ele nunca tinha escutado. Era uma voz indiscutivelmente diferente de tudo que ele já tinha ouvido. E é interessante que a gente tem que entender que quando ele fala sobre essa visão e essa zoada, ele não quer falar sobre a água em si. Não é sobre o que a água pode fazer, mas é sobre o volume que ele escutou. Alguém aqui já foi para uma cachoeira de verdade, uma cachoeira de verdade. Não para uma bica, uma cachoeira. Levanta a mão aí, faz assim. Quem foi para a cachoeira? Faz muito tempo que eu não vou, mas eu já fui já. E você que já foi para a cachoeira, você entrou debaixo da cachoeira? Você entrou? Quando você vai para debaixo do chuveiro, que você está debaixo da água, fica difícil de você escutar outras vozes, né? Porque a água impede com que outros sons cheguem. Imagina você debaixo de uma cachoeira. Pode gritar, meu filho. Cataratas do Iguaçu, hein? Tu vai um dia, né, irmão? Ou então, mais perto aqui, Cachoeira do Urubu. Quando a gente vai para debaixo da cachoeira, a gente não consegue escutar as vozes que vêm de fora. E uma vez eu fui para a cachoeira e quando eu estava lá, tinha um irmão que ele foi se afastando e foi se afastando, indo para um lugar que não podia ir, a gente gritando, ei, não pode não, mas ele não estava nem embaixo da cachoeira. Mas o fato da gente estar perto da cachoeira fez com que ele não conseguisse escutar a gente gritar. E quando o profeta fala que aquela zoada era um ruído de voz de muitas águas, e ele está falando de Deus, porque a visão que ele está tendo é a visão do Senhor, aparecem os seres viventes, ele consegue escutar a voz de Deus, ele entende que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quando a gente está próximo de Deus, os ruídos externos ficam mais inaudíveis. Quando a gente está mais distante de Deus, os ruídos externos, eles se tornam mais influenciáveis. A gente consegue escutar com mais clareza. A gente consegue dar mais ouvido às vozes externas à medida que a gente se distancia da cachoeira. A gente consegue escutar melhor. E quando eu vejo esse texto aqui e consigo absorver algumas coisas, eu entendo que a gente precisa estar perto de Deus. Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde a mim, eu quero vocês perto. Ele fala também, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é dar ouvido a ele. Porque o nosso coração vive gritando. Então, quer negar a si mesmo? Eu não mando mais em mim. Estava conversando com a pastora lá atrás e falei a ela que eu li uma tradução, que é a Mensagem, de Eugene Peterson, que ele, quando ele vai falar sobre negue-se a si mesmo, está falando assim, olha, aquele que quer andar comigo tem que entender que quem está na liderança sou eu. É a tradução que ele usa. E ele continua dizendo assim, quem está na garupa não segura a rédea. É para melhor só desenhando. Então, quer negar a si mesmo? É entender que eu tenho que dar ouvido à voz daquele que está indo na frente. Jesus está me chamando e eu tenho que segui-lo. Então, eu dou ouvido a ele. Mas isso não anula a possibilidade de que existam outras vozes. Outras vozes existem. Nós sabemos disso. Vocês conhecem as outras vozes. Existem muitas outras vozes. Eu queria citar algumas vozes aqui que nos impedem de nos achegarmos para debaixo dessa cachoeira que faz muito barulho e impede com que nós ouçamos as outras vozes. E a primeira voz que insiste em nos fazer afastar da cachoeira é a voz da tentação. E essa voz, meus irmãos, eu sei que todo mundo aqui conhece. Porque quando se trata de tentação, não existe supercrente.
todo o homem é tentado. Não existe um. Se até o próprio Jesus foi tentado, a Bíblia fala isso, em tudo foi tentado. Jesus. Em tudo foi tentado. Há só uma grande diferença. Que nele não tem pecado. Em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Mas nós não. Nós insistimos em querer ceder às tentações. E essa tentação vem desde o início. Você vai ler Gênesis, você vai ver a tentação da serpente. Qual era a voz de Deus? Qual era a voz da cachoeira? Vocês têm milhares de árvores aí. Vocês têm milhares de frutos. Desfrutem. Vocês são livres. Só uma só. Tem 1000, mas uma só. Não comam. Uma só. Deus não é um Deus que está querendo nos tirar dos prazeres do que Ele pode nos oferecer. Crente é feliz, gente. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não volte de novo à escravidão, é o que Paulo fala lá em Gálatas. Adão e Eva tinham um jardim inteiro para desfrutar. E apenas um limite para não avançar. Mas bastou eles darem ouvidos a outra voz que não era de Deus, e tudo desencabou aí no que a gente vive hoje. Interessante que a serpente não enrolou Eva e fez Eva ir à força para a árvore. A serpente não pegou na mão de Eva e não colocou a mão de Eva no fruto e fez com que ela mordesse o fruto. A serpente apenas sussurrou. Um sussurro. A voz da tentação. E a tentação, essa voz que nos insiste em nos afastar, que insiste em nos afastar dessa cachoeira, ela é muito sutil. Ela se aproveita da nossa concupiscência, da nossa ganância, da nossa cobiça, porque não sei se você sabe, mas nós somos pecadores. E nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, Braulio, mas depois de Jesus eu ainda sou pecador, Estou dizendo que você vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você ainda não encontrou Jesus. Mas você é tentado. Você não peca mais em paz, mas você é tentado. Paulo fala, olha, em mim existe uma guerra infindável, é a carne e o espírito, é lá. Eu fico observando lá e fica lá, um nocauteando o outro, um batendo no outro. E eu não sei o que eu faço, porque eu já não faço o que eu quero. Ou eu faço o que o espírito quer, ou eu faço o que a carne quer. Eu não sei o que eu faço mais. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus. É o que ele entende. Mas é interessante que a guerra existe. Essa voz ainda vai estar latejando até você ir para o caixão. Até que o seu corpo seja glorificado, você vai estar em carne, lutando contra ela. Mas a carne existe. As tentações insistem em chegar na nossa mente e dizer, vai que vai ser bom. E a gente começa a maquinar. Rapaz, como é isso? Mas por pura graça, Deus vem aqui, depois de um tempo, bate na cara assim, está errado. Para de pensar nisso. Volta para o propósito. Mas a voz existe. E muitos têm cedido a essa voz. Você não pode fazer com que o passarinho chegue na sua cabeça, mas você pode impedir com que ele faça ninho. Todos nós somos tentados. E pensa a pessoa mais santa do mundo aí, é tentado. A voz da tentação. E muitos estão distantes dessa cachoeira que é a voz de Deus, porque um dia cederam à voz da tentação. Outra voz que nos afasta dessa cachoeira, a voz da maioria. A voz do curso desse mundo. A voz que tem levado muita gente. Essa voz também se encontra desde o início. A voz da maioria. Moisés subiu no monte para adorar a Deus e receber algumas respostas de Deus para trazer para o povo. Só que Moisés demora. Aí o povo começa, rapaz,
Moisés está demorando. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um Deus para a gente adora, porque esse vai ser o Deus que a gente vai considerar que nos livrou do Egito. E Arão se vê lá, no meio dessa guerra, todo mundo cobrando dele. Vamos, Arão, toma uma decisão aí, quem ficou foi tu. Moisés subiu, Moisés está aqui, quem vai ter que tomar a decisão é tu. E Moisés e Arão cede à voz da maioria. E eles constroem um bezerro de ouro. E adoram o bezerro de ouro. E declaram, eis o Deus que nos tirou do Egito. Tem muita gente cedendo à voz da maioria. Besteira, meu irmão. Que ser crente o quê? Deus já te perdoou, já te salvou. Tu não precisa ficar dando ouvido a isso, não. Já vive do jeito que tu quiser. Não é possível que Deus vai mandar todo mundo para o inferno. A maioria. Larga a porta que conduz à perdição. A maioria. A gente tem cedido à maioria. Os nossos jovens têm cedido à voz da maioria. É a voz que sussurra nos nossos ouvidos. As coisas mudam, gente. Século XXI. Modernidade. Isso era pecado antes. Agora não é mais. Você não está vendo, não? Olha para o mundo aí. Todo mundo fazendo. E você vai ficar nessa. Mas a minha Bíblia diz que existem algumas coisas que são consideradas pecado. E o que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. E ainda que todo mundo esteja fazendo, isso não significa que é certo. E ainda que ninguém faça, e ainda que a minoria faça, isso continua sendo certo. Mas existe essa voz da maioria, que tem arrastado muitos jovens, adolescentes, adultos, idosos. Nós temos visto pessoas com ministério íntegro até perto do fim, mas parece que está cedendo agora no fim, voz da maioria. Olhando para o mundo e se vislumbrando com os aplausos, com as aprovações, porque tem gente que prefere ser aprovado pelos homens do que ser aprovado por Deus. Não, porque a gente tem que cair na graça do mundo, as pessoas têm que olhar para a gente, tem que gostar do que a gente fala. Não, gente. Jesus falou que nós seríamos odiados. Isso não quer dizer que nós temos que pegar a Bíblia e querer que a pessoa engula a goela abaixo. Não significa isso. Nós não pregamos moralidade. Ninguém se converte com pregações de moralidade. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, gente, você pregar santidade para quem ainda não se converteu é a mesma coisa que você dizer para um peixe voe. Mas eu nunca vi ninguém que foi alcançado pela graça, que foi arrebatado por essa mensagem de amor, de um Deus que veio como um homem, pagou um preço por nós que somos pecadores, permanecer vivendo da mesma forma. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, quando escreve a Tito, fala assim: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E ele continua: e essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a viver de forma piedosa, justa na era presente. Mas antes da graça ensinar, a graça se manifesta salvadora. Jesus salva e começa a modelar o crente. A santidade não é o caminho para a salvação, mas a santidade é o caminho da salvação. Não sei se vocês conseguem me entender. A santidade não é o caminho para a salvação, não por obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o mesmo Paulo que escreve isso, ele continua no final: mas Deus preparou obras de antemão para que vocês a praticassem. Mas o mundo tem dito o contrário. Não precisa viver assim não, gente. Isso é da época de Moisés. Agora, é só tu viver como tu acha que tem que ter, porque cada um cria o seu Deus de acordo com sua vontade. Relativismo. Porque Deus é feito de eus.
Tem essas paradas por aí hoje. Cada um faz o que quer. Não, Deus é o mesmo. Ele é único. E Ele é Deus e Senhor. Jesus não é apenas nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. E como Senhor, é Ele que ocupa o trono do nosso coração. Quando nós ouvimos a voz da maioria, nós nos entronizamos. E eu sou o meu Senhor, porque meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Eu mando em mim. Ninguém manda em mim. Voz da maioria. Outra voz. Voz da dúvida e do medo. Eu coloquei os dois no mesmo pacote porque o medo nasce da dúvida. Que dúvida? Que medo? Eu não vou conseguir ser crente, não. É muito difícil para mim. Como é que eu vou ser crente? Eu que passo por um bocado de perrengue, tenho alguns problemas, preciso de tratamento em várias áreas da minha vida, eu não vou conseguir ser crente, não. Medo de quê? Eu já passei por isso. Eu vou me converter de novo para cair no mesmo pecado? Não, porque eu não consigo, eu já tentei, gente. É melhor viver minha vida aqui mesmo, em caminho para o inferno, do que dar ouvido a Jesus. Não tenho medo, não. Medo de quê? Não sei o que vão falar se eu ser crente e eu voltar para Jesus. Vão apontar o dedo para mim e dizer, olha, vai de novo. O santo, a santa. Faz um bocado de besteira, esse ano todinho. E agora quer botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Quem te conhece que te compre. Medo de quê? Medo do diabo. Gente, existem dois extremos perigosos. O primeiro extremo é que, o diabo não existe. O diabo não existe. E se existe, ele está debaixo da planta dos meus pés. Porque eu sou poderoso. Dou na cara dele assim, tá. Não existe, não. E diabo o quê? Outro extremo é, não, gente, o diabo. Não porque o diabo está furioso. E só fala no diabo. É crente que evangeliza e só prega o diabo. Parece que não existe Deus no vocabulário dele. É tudo o diabo. Esses são dois extremos perigosos. O diabo existe? Existe. Ele é perigoso? É. Ele é o inimigo da nossa alma. E ele está fazendo de tudo, para fazer com que você confie em você. Ele não está preocupado em tirar você da cadeira da igreja, não. Ele está preocupado em fazer de você um crente religioso, que vive sentado na cadeira, mas não tem relacionamento com ele, com Deus, nem com ninguém. Mas também o diabo não pode tocar em mim, não porque eu sou forte, e não porque eu sou capaz, mas porque aquele que está em mim é maior do que está no mundo. E quando eu expulso um demônio, eu não expulso no nome de Braulio, é em nome de Jesus. É no nome do Senhor. Mas o medo tem tirado muita gente da presença de Deus. Medo de quê? Medo de ser taxado por retrógrado. Medo de cumprir um chamado que acha que é muito pesado para os seus ombros. Tem gente aqui que foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser missionário, foi chamado para fazer um bocado de coisa aí na obra de Deus, mas vive no espírito de comiseração. Eu sou tão pequeno, eu não consigo. Isso é uma verdade. Nós não conseguimos. Jesus falou que nós não conseguimos. Mas quando é que nós não conseguimos? Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas com Ele, somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, porque existem líderes excelentes em igrejas hoje, porque existem missionários no campo, não é na força do próprio braço, porque maldito é o homem que confia na força do próprio braço. Mas bendito é aquele que confia no Senhor, é como uma árvore plantada à beira dos ribeiros. Vozes.
Eu poderia citar aqui inúmeras vozes que têm nos afastado debaixo dessa cachoeira. Por muito tempo, essas vozes ocuparam um lugar no meu coração. Eu estava conversando com o Bernardo ali atrás, ele me perguntou sobre... E aí, mano, como foi teu processo de chamado aí e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, quando eu era criança, eu me lembro como eu não lembro de muita coisa. Mas isso eu lembro. Me lembro que o pastor da igreja que eu fazia parte, quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, ele foi lá em casa. E só eu da minha casa era crente. Eu me lembro que ele foi lá em casa para falar uma coisa para mim. E ele falou para mim assim, fez, Braulio, Deus me disse, deixou claro que você vai ser pastor. E eu era uma criança. Entendia, fez, amém. Sabia. Mas o tempo passou. E eu tomei outros caminhos. Me afundei nas drogas. E me atolei um bocado de lama aí. Fui para o poço. E aí, quando eu voltei para Jesus, depois da minha adolescência estragada, dando ouvido a essas outras vozes, eu decidi, levantar a mão e dizer, Senhor, eu te quero. E aí, em uma semana, eu escutei de outro pastor a mesma coisa. E eu tinha esquecido do que eu escutei quando criança. E quando ele falou isso para mim, eu me lembrei. Só que ali eu ainda era um ex-drogado de uma semana. E quando ele falou a mim, você vai ser pastor, eu fiz, amém. Não sei o que é isso, não. Sabe? Porque apesar de eu ter tomado a decisão, eu ainda dava ouvidos à voz da dúvida, do medo, da maioria. Eu ouvia muitos dizendo, tu não dura um mês. E eu temia aquilo. Caramba, eu não quero dar esse desgosto para Deus. Depois eu comecei a escutar, tu não dura 2 meses. E o medo ainda latejava. Tu não dura 1 ano. E o medo ainda latejava. Acho que depois de uns 3 anos aí de ouvir essas vozes aí, que foi que o medo parou. Braulio? Eu conheço a peça. Se tu conhecesse mesmo, que tu ia duvidar. Ainda dava ouvido a muitas vozes, as vozes da tentação, por muito tempo. Tropeçava e dizia, eu não vou conseguir, não. Aí sempre tinha aquele cara que falava assim, meu irmão, não é da tua força não, tu vai aprender. Tu vai aprender. Levanta de novo. Porque não sei se você sabe, mas em Jesus sempre há possibilidade de recomeço. Nunca é o ponto final enquanto há vida. Porque enquanto há vida, há esperança. E eu sei que existem pessoas aqui que já estão desesperançosos. Mas enquanto há vida, há esperança. Talvez você ainda esteja escutando essa voz de muitas águas longe. Porque você está escutando, está dando ouvido aos gritos de Satanás, aos gritos da tentação, aos gritos da dúvida, aos gritos da maioria, aos gritos do curso desse mundo. E o que é que eu tenho que fazer, brother? Alguma coisa. Sabe por que eu digo isso? Não sei se você percebeu, mas no começo do capítulo 2, depois dessa visão, o texto fala assim, ele me disse, Ezequiel falando que Deus disse a ele, essa voz de muitas águas disse alguma coisa para ele. Essa voz de muitas águas disse alguma coisa. Essa voz de muitas águas está te dizendo alguma coisa essa noite. Você está escutando alguma coisa dessa voz de muitas águas. Ele me disse, porque a voz fala. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Filho do homem, o quê? Fique em pé. É fazer alguma coisa. Fique em pé. Ele estava sentado? Não sei. Aonde e quando. Mas Deus falou para ele, através daquele ruído, ele conseguiu decifrar aquela voz dizendo, filho do homem, fique de pé, e eu falarei com você. Mas para que eu fale com você, é necessário que você fique de pé. Fique de pé. Parece Jesus perguntando algumas vezes às pessoas, o que é que tu queres que eu te faça? Jesus queria uma resposta. Ele já sabia qual era a resposta. Mas Jesus queria uma resposta. O que é que tu queres que eu te faça? Porque, por incrível que pareça, tem gente que não quer.
a cura, por exemplo. Aquele homem queria cura. Jesus fala assim, ó, o que é que tu quer que eu te faça? Parece que Jesus é um pouco sarcástico. Ei, Jesus, eu quero ser curado, né? Não é possível que tu quer... Tu não está vendo como é a minha condição. Mas Jesus quer escutar. É porque, por incrível que pareça, tem gente que não quer ser curado. Tem gente que quer viver sendo tratado como doente a vida inteira. Porque sabe que enquanto ele está sendo tratado como doente, ele vai ter mimo, vai ter mão passando na cabeça. Ah, um coitadinho. Até quando? Parece minha filha. Minha filha aprendeu que quando ela está dodói, a gente coloca ela no colo. Então ela pode estar sentindo nada. Ela fala, papai, dodói. Porque ela sabe que ela vai ter colo. Essa síndrome do não querer a cura. Você precisa ficar de pé para ouvir a voz de Deus. Você precisa dar uma resposta a Ele. Eu quero ser curado. Filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo, disse Deus ao profeta. Depois de falar, ele ouvia aquela voz de muitas águas. Começo do ministério. As vozes do medo, porque ele estava exilado. Existia senhores sobre ele. E o chamado de Ezequiel não foi um chamado fácil. Ele foi chamado para confrontar um povo rebelde. Aí imagina o cara exilado, em meio ao exílio, sendo chamado por Deus para confrontar um povo rebelde. Meu pai do céu. Jeremias chorou quando recebeu esse chamado. Meu Deus do céu, Senhor, isso é muito duro para ouvir. Medo. Quais são as vozes que têm te afastado dessa cachoeira? Quais são as vozes que têm te impedido de ficar de pé quando Deus te chama? Quais são as vozes que têm feito com que você fique estagnado? Ah, eu não preciso fazer parte de ministério nenhum, não preciso servir a Deus porque eu já tenho minha comunhão com Ele. Eu não adultero, eu não fumo, não bebo, mas estou na minha casa lá, no meu relacionamento com Deus, eu e Deus. É eu e Deus. Mas a voz que também é de muitas águas é uma voz que parece como um bramido de um exército. Exército. Exército marcha. Exército faz alguma coisa. E não é sozinho. O evangelho é um chamado ao serviço. E tem gente que é crente, mas está estagnado em si. Não quer dedicar a sua vida em prol do outro. Não quer carregar a cruz. Quer ser carregado pela cruz. Quer montar na cacunda de Jesus. E deixar Jesus levar. Deixar Jesus me levar, Jesus leva eu. Não, Jesus te chama. Mas tem uma cruz para tu carregar também. Tem serviço para você. Você precisa ouvir a voz da cachoeira. Porque existem vozes também que dizem, tá bom, tá tranquilo, tá favorável aí, ó, fica na sua cadeirinha, vai domingo para a igreja, volta para casa, tem o teu tempo com Deus, mas não dá ouvido a essa voz que fica dizendo, tem que fazer alguma coisa. Não precisa não fazer isso não. Não precisa servir o outro não, o outro que se sirva. O evangelho é uma grande mesa posta, onde você desfruta do que tem na mesa, mas onde você também coloca algo na mesa. E sabe por que muitos têm dado ouvido a outras vozes? Porque nós vivemos na geração do comodismo, na geração do consumismo. E tem muita gente que vai para a igreja para cultuar errado. Porque cultuar não é receber. Não sei se você sabe disso. Culto é entrega. Eu vou para a igreja para receber algo de Deus. Não, irmão. Você vai para entregar. E você entrega e adora a Deus, porque a palavra serviço e adoração na Bíblia é a mesma palavra usada. E você adora a Deus servindo o outro. Os consumistas vão para a igreja para receber algo. Eu vou porque eu quero que Deus faça isso. Eu vou porque eu quero que Deus faça aquilo. Afinal, eu dou o dízimo, eu faço alguma coisa, então eu quero que Ele faça. Não, irmão, Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Inclusive, Ele pagou um preço que Ele não precisava pagar. Mas Ele pagou por amor. Ele pagou por amor.
E Jesus na cruz é um grito de Deus dizendo: eu te amo. É graça. É graça. Billy Graham certa vez disse: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Mas para uma geração consumista, servir é algo muito além de si. Eu quero. Não, meu irmão. Esqueceu como é que Jesus te ensinou a orar? Pai. Nossa, não é Pai meu, não. Santificado seja o vosso nome. Venha a. Seja feita a. Puxa, não é a minha, não? Seja feita a tua vontade. E a tua vontade é que o Senhor é Pai nosso. O pão, perdoai as. Não, para mim perdão, para outro condenação. Pega ele, Senhor, porque aquele pecado que ele cometeu. Não, para mim perdão, Senhor. Tem misericórdia de mim. Para o outro, pedra nas mãos. Para mim, pedra no chão. Foi isso que aconteceu? Senhor, adúltera! Olha aqui. Diz aí o que a gente tem que fazer. A lei fala que a gente tem que apedrejar. Jesus, mas aquele que não tem pecado, atire. Não, em mim eu não quero receber pedra, não. Nela até que ia bem, mas em mim, não. Porque é graça para mim, condenação para o outro. A Bíblia nos convida a considerar o outro acima de mim. Suportai uns aos outros. E suportar não é o que a cultura brasileira tem te ensinado, não. O que é suportar para a cultura? Eu não suporto Tiago, mas já que eu tenho que viver com ele, né? Suporta ele não. Mas me fala que eu tenho que suportar. Suportar é aturar. Não, suportar não é isso não, gente. Essa cadeira que você está sentado aí está te suportando. Ela está embaixo de você, fazendo com que você esteja confortável. A cadeira que está embaixo de você está ali servindo. Então, suportar uns aos outros é servir. Mas nós vivemos uma geração iFood, onde está tudo na palma das minhas mãos. E a voz diz: não vai ser crente não, irmão. Vai estragar sua juventude na igreja. Faz o que tu quiser. As pessoas vão querer que tu sirva. Não, mas você é senhor da sua própria vida. Voz do comodismo. O texto continua. Filho do homem, fica em pé, pois falarei com você. E olha o que o versículo 2 fala, olha que interessante. Enquanto ele falava... Espera aí. Deus fala assim, filho do homem, fica de pé. Mas antes do filho do homem ficar de pé, ele já falava. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs... Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Deus já falava. Mas ele só veio ouvir depois que o Espírito pôs ele de pé. Deus já está falando. Ó. Talvez você esteja aí, Senhor, fala comigo, está em silêncio. Deus já está falando por meio de várias situações para você. É porque você quer esperar sentado Deus te falar. Você não tem coragem de se pôr de pé, se posicionar no lugar que Deus chamou para ficar, porque só assim, só no caminho. Deus é um Deus do caminho. Os discípulos eram considerados discípulos do caminho, porque Deus é um Deus que vive em movimento. E nós temos que estar em movimento. Por isso que para o homem ficar de pé, o Espírito teve que entrar nele. Porque até quando o teimoso insiste em ficar sentado, Deus vai lá e faz com que ele fique de pé. Se é para cumprir o propósito dele, ele vai fazer como ele quer, com quem ele quiser, quando ele quiser. Vão ter pessoas que vão se levantar com autoridade que você nem imagina. Aquele menino que ontem estava fazendo aquilo, agora está sendo usado por Deus. Eu não acredito. É porque o Espírito entrou nele e fez com que ele ficasse de pé. E ele começou a escutar a voz de Deus e obedecer.
É por isso que muita gente se surpreende com conversões de gente que é improvável e não entende que foi o Espírito que entrou nele e fez com que ele ficasse de pé. Nem que seja necessário uma perseguição para que o propósito de Deus se cumpra, vai acontecer. Jesus falou: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aí ele vai embora para o Pai. Os discípulos ficam. O Espírito Santo desce sobre os discípulos. Eles recebem poder para ser o quê? Testemunha. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. Só que eles recebem poder para ser testemunhas e permanecem em Jerusalém. Aí eu fico imaginando eles lá. Rapaz, eles vão me obedecer, não é? Eles não vão, não, é? Judeia, Samaria, confins da terra. Não, Jerusalém está aí paradinho. Pedro ainda acreditava que a salvação era só para os judeus, até que Deus se revele por meio de uma visão. Não. Já sei o que eu vou fazer. Perseguição. E a Bíblia fala em Atos que, por conta da perseguição, o povo se dispersa. E o povo se dispersando, o evangelho é pregado em outros lugares. Deus enviou a perseguição para que eles se dispersassem e, se dispersando, pregassem o evangelho para onde fossem. Que, se necessário, Deus mande perseguições para que a gente se levante, se ponha de pé e cumpra o nosso propósito. Se necessário, que Deus mande perseguições para que a gente pare de dar ouvido à voz do medo, à voz da tentação, à voz da multidão, à voz do comodismo, à voz do consumismo, e se posicione de pé para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer. E para quem é essa voz de muitas águas? Para quem é? Será que é para quem merece? Porque se fosse para quem merece, eu não estaria aqui. Será que são para os selecionados pelos homens? Aquele ali vai ser pastor, aquele ali vai ser missionário, é eu que escolho, vai ser assim. Eu que dou o chamado para os homens, eu que unjo. É quem Deus quer. Afinal, lê a Bíblia. 12 discípulos. Um traz Jesus, se suicida. O outro que negou Jesus, fica. Às vezes eu fico pensando em umas heresias, sabe? Eu fico imaginando que se Judas tivesse arrependido, talvez seria ele, o Pedro. Porque é tanta graça que eu fico imaginando assim, meu Deus do céu. Mas é eu que estou pensando nisso, tá? Conjecturas. Mas aí, Jesus, depois de ressuscitar, eu quero falar com Pedro. O que me negou? Não sei, talvez os anjos, mas Jesus tem mais 10. Não, mas eu quero falar com Pedro. Aquele que me negou 3 vezes. Porque é ele que vai apacentar as minhas ovelhas. Para todo mundo que lê o Evangelho saber que não é baseado numa concepção e numa idealização humana, mas é divina. Porque senão Davi não teria sido rei, eu teria escolhido um irmão dele, muito mais forte do que ele, guerreiro. Porque senão não seria José, seria Judá. Por descendência era Judá, mas o que José, o mais novo. E aí Jesus vai até Pedro. Pedro, tu me amas? O que é que não foi gritado no ouvido de Pedro ali? Tu negou, miserável. Vai ter coragem de dizer que ama ele? Aí Pedro também pensasse, o que é que os outros devem falar de mim? Se eu disser que amo ele aqui, eles vão dizer, mentira! Desistiu, voltou a pescar. Disse que ia virar pescador de homem, agora voltou a pescar peixe. Traidor. E a gente veio junto com ele. O que é que vão dizer? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe. 3 vezes para gerar cura, nas 3 vezes que ele negou. E só para enfatizar qual é o desejo de Deus para a vida dele. Aí falar assim, Pedro, beleza. Vai pastorear as minhas ovelhas, mas antes tu era menino.
fazer o que tu queria, agora o negócio é diferente. Vai ser eu que vou te guiar. Inclusive, tua morte vai ser uma morte não muito boa. Mas tu quer? Eu quero. E aquele mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes, em Atos aparece passando e a sua sombra curando enfermos e leprosos. Por quê? Porque ele decidiu ficar de pé e se aproximar da voz de muitas águas, deixando para trás os ruídos que gritavam ao seu ouvido, o ruído do medo, da tentação. Graças a Deus, Deus não é influenciado pelos ruídos. Que essa voz de muitas águas esteja ecoando no seu coração agora nessa noite. Porque assim foi comigo. E eu sou um exemplo que eu gosto de dar porque eu sou um improvável, gente. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanto perdão. Eu não mereço. Eu não me conheço. Eu sei. Todos nós lutamos. Todos nós somos pecadores. Mas eu não consigo olhar para a Bíblia de capa a capa e enxergar outras histórias senão graça. Esse livro que a gente leu tem 48 capítulos. 48 capítulos. A gente leu um versículo aqui ou alguns mais. E foi complicado para mim tentar extrair algumas coisas desse pequeno versículo. A gente que é acostumado a pregar de forma expositiva, com alguns textos a mais, de poder fazer algumas aplicações. Mas aí eu fui estudar para todo o livro, relembrar todo o livro para poder pregar apenas alguns versículos para vocês. E é interessante que, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio às tempestades da vida, Deus se encontra presente do primeiro versículo até o último. Eu sei que tem diversas idades aqui diante de mim. Mas se você foi chamado por Deus, irmão, não há um dia sequer que Ele não esteja com você. Até nos teus piores dias. Porque o Espírito é como o vento, sopra onde quer, quando quer, em quem quiser. Ele está soprando aqui, mas também está soprando nessa hora dentro de um bar, enquanto pessoas estão se drogando e bebendo. Ele está soprando aqui, mas também está soprando agora em prostíbulos, enquanto alguns escolhidos por Ele estão se prostituindo e Ele está lá insistindo em persegui-los por amor. E Deus está aqui presente. Deus está em nosso meio. Vai comigo aí no último capítulo desse livro que você acabou de ler. Se quiser a banda se posicionar aqui já também. No último. As profecias de Ezequiel não foram tão boas de se ouvir. Era dirigida a um povo rebelde. Mas no último versículo, ele vai falar como se chamará a cidade. 48, 35 diz: a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. Desde o início, o desejo de Deus é se encontrar em nosso meio. No Gênesis, Deus, na viração do dia, descia para conversar com Adão. O pecado gerou essa separação. Olhamos para Moisés e o povo saindo do Egito e vemos Deus dizendo: edifica um tabernáculo porque eu habitarei no meio de vós. É o desejo de Deus em habitar em nosso meio, mas o povo sempre rebelde e obstinado se afastando de Deus. Em Davi, nós vemos que o seu filho ouve de Deus: edifica o templo porque eu habitarei no meio de vós. Depois vemos na reconstrução do templo o desejo de Deus em habitar
no meio do povo. Eu habitarei no meio de vós. Éden, Moisés, Davi, segunda casa, até que, sem desistir de um povo rebelde, obstinado, sem desistir de um povo que sempre recebia perdão e virava as costas novamente para ele, porque é assim, a Bíblia toda é Deus indo atrás de um povo, gritando com voz de muitas águas, e o povo insistindo em dar ouvidos aos outros ruídos. Aí, depois de Deus pedir para que construam tabernáculos e templos para habitar em nosso meio, ele envia o Emanuel, que é Deus conosco. E Jesus veio e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, porque é o desejo de Deus, é estar em nosso meio. Se você for ler Apocalipse, vai ver que e eu vi a cidade descendo e Deus habitava no meio do povo. Desejo de Deus. Mas o povo sempre obstinado, traidor, rebelde, prostituto, se prostituindo com outros deuses. Deus até pega um profeta e fala assim: profeta, vai, pega uma mulher no prostíbulo e casa com ela. Como assim, Deus? Vai lá no prostíbulo, pega uma mulher e casa com ela. E o cara vai lá, compra a mulher, é minha. Se casa com a mulher, tem filhos. E a mulher vai e volta pro prostíbulo. Saudade. Aí o profeta fala: e agora, Senhor? Vai lá de novo e compra ela. Senhor, ela me traiu. É assim que eu me sinto com vocês. Deus nos comprou com alto preço. E esse preço ecoa na eternidade como um grito dele: eu amo vocês, eu enviei o meu Filho único para pagar um preço por vocês, e vocês ainda insistem em voltar as costas para mim. Essa voz está bradando hoje aqui nessa noite. Essa voz de muitas águas. E eu não sei a que voz você está dando ouvido agora. A voz do medo, a voz da multidão, a voz da tentação. Mas como é que eu vou conseguir parar de pecar, meu irmão? Não sei. Mas sem Jesus você não consegue nada. Talvez as vezes que você tentou foi porque você se confiou na sua própria força. Ele pagou um alto preço por nós. Eu queria que você imaginasse aqui agora, imaginação fértil de Braulio, que aqui tivesse uma cachoeira. Imagina que essa cachoeira está caindo aqui nesse altar. E não é sobre a quantidade de água que está caindo, mas é sobre o barulho que ela está fazendo. E à medida que nós nos aproximamos dessa cachoeira, nós deixamos de dar ouvidos às vozes que gritam do lado de fora. E daí você olhando para essa cachoeira, você escuta como voz de muitas águas dizendo: filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo. Um dia eu ouvi essa voz. E não foi numa igreja. Eu estava em casa. E na hora que eu ouvi essa voz, eu escutei muitos questionamentos dentro de mim. As minhas próprias vozes que diziam: você não vai conseguir. Como é que você vai deixar de usar as tuas drogas? Tu é viciado. Como é que você vai deixar de fazer aquilo que tu tanto gosta? Não vai durar, tu vai cair, tu vai tropeçar, tu vai envergonhar. Eu decidi questionar a Deus quanto a isso. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E Ele disse a mim de uma forma clara, dizendo: não é exatamente, Braulio, não é tu que vai fazer, sou eu que vou fazer. Só dá ouvido à minha voz. Vinde após mim, nega-se a si mesmo. Para de ouvir o teu coração, para de ouvir a tua mente. Carrega a cruz. Segue-me. Confia em mim, eu estou na frente, apenas me segue. Para de dar ouvido a essas vozes que gritam do lado de fora e dá ouvido à minha voz. Você é pecador, você é falho, mas confia em mim porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não tinha morrido por você, mesmo você sendo pecador. Porque é graça, escandalosa graça, que vai atrás de Pedros que me negam. Que diz que Davi é um homem segundo o meu coração, mesmo ele tendo adulterado, porque é graça.
momento que você vai entrando nessa água, a vida começa a endireitar, você se lava e agora é revestido por santidade. Porque a santidade não nos leva à salvação, mas a salvação nos leva à santidade. Eu quero pedir para todo mundo fechar os olhos agora. Fecha os teus olhos. E de forma profética, imagina que nesse altar aqui tem essa cachoeira de fato. E talvez você chegou aqui nessa noite há muito tempo dando ouvido a outras vozes que não é de Jesus. Se decepcionou com pessoas, porque quando nós focamos nos outros, nós esquecemos dos nossos próprios erros. Nós não costumamos nos decepcionar com nós mesmos, mas com os outros sim. E aí, por conta de pessoas, você se afastou dessa cachoeira. E talvez você chegou aqui essa noite já decidido a voltar no domingo da mesma forma que você chegou. E eu sei que eu estou falando com gente aqui. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Eu vou para aquele lugar, mas eu vou para curtir, porque não dá para mim mais não. Eu, sei lá, eu não estou com expectativa muito não. Eu apenas quero um fim de semana de diversão. Mas talvez Deus esteja falando para você hoje assim: você não vai esperar até domingo. Talvez você estava planejando algo, mas é aí que eu entro em cena. Deus é expert em frustrar os nossos planos. Ele é expert em frustrar os nossos planos. É porque não são os nossos planos que não podem ser frustrados, é o dele. E eu quero fazer um convite poderoso nessa noite. Enquanto todos estão de olhos fechados nessa hora, você que chegou até esse lugar com o coração endurecido, frustrado, frio, mas ouviu essa voz de muitas águas ecoando no seu coração nessa noite. Ouviu Deus dizer: fica de pé e eu falarei contigo. Pode ficar tranquilo, porque aquele mesmo Deus que fala para você ficar de pé é o mesmo Deus que envia o Espírito dele para te colocar de pé. E se você quer ser levantado pelo Espírito nessa noite,